E aí galera, estamos iniciando mais um Mini 3 Casts e como sempre eu não estou sozinho, eu estou com... Só penso nela, quem é ela, o nome dela... É Daniela. Desculpa, gente. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje estamos aqui com uma convidada que se chama Thaís Thieme, que é biomédica, mestre em ciências e depois partiu para o mercado de trabalho e hoje é andrologista em um laboratório de medicina reprodutiva humana. Se você também aí tá mais perdido que um espermatozoide que não fecundou um óvulo, fica aqui com a gente depois da vinheta. Xerectomia que chama? Não, o quê? Isso não existe não, né? Não, xerectomia. Esterectomia. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Minha experiência aqui com vídeo e podcast, então vamos lá. Então você é biomédica, andrologista. Sim. Começa explicando pra gente do início. O início... Bom, eu fiz biomedicina na Unesp, em Botucatu. Lá, desde o começo, eu sempre gostei dessa área de reprodução assistida. Você sempre quis ser biomédica? Vamos mais do começo. Mais do começo ainda. Porque a gente já teve até biomédica aqui, e ela contou que ela nem queria mexer com planta, nem queria curar gente doente. Então, ela encontrou a biomedicina, que era o meio termo. Então, pra você, tipo, escolha do curso. Vamos começar assim. Todo biomédico tem essa questão, né? Eu não gosto muito de planta, enfim, mas gosto de saúde, de área de saúde, então acabo escolhendo a biomedicina. Comigo foi, né, 10 anos atrás eu me formei, então lá em 2010, quando eu entrei, né, na faculdade, eu queria, na verdade, ou biomedicina ou nutrição. Aí eu prestei nutrição, nas faculdades que não tinham biomedicina, que na época eram a USP e a Unicamp, não tinha biomedicina. E aí eu prestei biomedicina na Unifesp e na Unesp. Aí eu passei em nutrição na USP, fiz uma semana lá de nutrição, e aí eu fui chamada depois na lista de espera pela Unesp, porque era um curso mais concorrido na época. Aí eu fiquei super feliz, eu fui até Botucatu, tinha uma prima minha lá, que já fazia veterinária, aí eu fui conhecer a cidade, fui fazer a matrícula, super feliz. Não é muito longe daqui, dá umas 2h30 de São Paulo, mas é uma cidade de interior, né? Aí eu fui, me mudei, e foi aquele choque inicial de cidade pequena, mas eu sempre gostei muito de lá. Eu voltava, na verdade, todo final de semana pra São Paulo, mas eu gostava muito. Você é daqui de São Paulo? Sim, sou de São Paulo. O pessoal fala bem de Botucatu. Né? É uma cidade bem universitária, né? Sim. E aí, em Botucatu, foi onde... Assim, desde o início eu sempre gostei de reprodução humana assistida. Sim. Tem uma questão... Você fez biomedicina em Botucatu? Sim. E assim, e não ter... Eu achei que o curso da USP era mais antigo. E na verdade não é. Tipo, não tinha na USP. Porque biomedicina é um curso relativamente recente, né? A minha turma na Unesp era a turma 46. Hoje eles já estão aqui na 50 e... acho que 60 quase, provavelmente. Na minha turma, a minha turma era 46, Unesp. Aí a minha amiga entrou um ano depois de mim na Unifesp e era a turma 46 também. Então, o curso da Unesp é mais antigo do que as grandes, né? Eu acho que na Unicamp eu não sei se tem hoje em dia. Mas o da USP é um pouco mais recente. E você falou que gostava de reprodução humana. E em biomedicina vocês têm disciplinas relacionadas com isso ou não? Na Unesp é um curso muito... voltado para pesquisa. Pelo menos na minha época, né? Provavelmente hoje em dia já adicionaram algumas outras matérias, algumas outras disciplinas que ali estão mais para laboratório, né? Que para quem quer seguir essa área de laboratório. Mas na minha época sempre foi muito voltado para pesquisa. Então, eu não tive matérias básicas que muitos cursos de biomedicina têm, né? A maior parte dos cursos nas particulares, que é análises clínicas. Eu não tive análises clínicas na faculdade. Eu não tive reprodução humana, não tive. Eu tive, assim, embriologia, né? Mas hoje tem reprodução humana, por exemplo, porque é aplicado, querendo ou não, né? Sim, eu acho que acaba sendo... Eles dão... A Unesp, eles dão uma base muito forte, né?
na parte básica em relação à pesquisa, etc. Mas é muito focado ainda pra pesquisa, né? Sim. Mas assim, nas particulares, eles têm... Já é o contrário, né? Eles já voltam muito mais para análises clínicas, para as partes mais, assim, digamos, as carreiras mais práticas, né? De mercado de trabalho. mercado de trabalho, sim. E eu trabalho com outras biomédicas formadas por universidades particulares e dá para ver uma grande diferença nessa formação. Mas, enfim, é um perfil, né, de cada universidade mesmo. É engraçado isso, porque cada curso realmente segue um padrão, especialmente essa diferença entre particulares e federais ou estaduais, porque... uma colega nossa que já veio aqui, que ela também é biomédica, ela disse que no final do curso, mais pro final, assim, ela podia se especializar em dois caminhos, que era análises clínicas, ou justamente pro lado da fecundação, que ela até trabalhou um tempo no laboratório de inseminação artificial, essas coisas assim. De fertilização in vitro, né? Fertilização in vitro, isso. Então, no último ano nosso, a gente pode escolher qual área a gente quer fazer o estágio, né? Aí... Naquela época, como pra mim era mais fácil ali que a gente podia escolher entre o que a gente tinha lá na Unesp, né? E aí eu fiz até o meu último ano de estágio em análises clínicas e a outra parte eu fiz iniciação científica, né? Aí foi quando eu comecei na área de reprodução. Mas a minha história com reprodução vai muito antes disso. É porque, assim, tem uma história de família mesmo. Porque meus pais, eles tiveram problema de infertilidade, isso, né, 40 anos atrás. Eles casaram com 20 e poucos, 30 anos, né? Aí eles ficaram tentando ter filhos por 11 anos. Nossa. Naquela época, e ainda hoje, né? Tem muito esse machismo de focar o problema na mulher. A investigação na infertilidade. Só que antes era bem pior. Né? Antes era bem pior. Hoje em dia a gente ainda, né? Tem muito isso, mas melhorou. Então, naquela época, ficaram lá 11 anos, minha mãe fazendo tratamento, indo pro interior, fazendo vários exames, etc, etc. E, na verdade, o problema era com o meu pai. Ele tinha varicocele, que é um problema que abrange uma grande parte da população masculina, que também causa infertilidade. Então, ele tinha essa questão da varicocele, foi descobrir um pouco mais tardiamente, né, nessa jornada deles. E aí ele operou, e aí eles tinham vários médicos que eles estavam tentando, minha mãe ela tinha me falado até, que ela me falou que se não desse certo, já era uma das últimas tentativas que ela ia fazer, ela ia partir pra doação mesmo, pra adoção. Pra adoção. E aí, acabou que eles fizeram o tratamento do meu pai, aí fizeram uma inseminação intrauterina, que a gente fala inseminação artificial, né? E eu sou o produto de uma inseminação, então... Nossa, já tava escrito que você ia trabalhar com isso, né? Sim, então... Né? E aí, é engraçado que no meu primeiro estágio, que eu fiz na área, depois do meu mestrado até, né? Eu encontrei um médico que tratou os meus pais lá há 30 anos atrás, num congresso, que eu tava apresentando o meu trabalho de mestrado, né? E aí, eu encontrei com ele, porque minha mãe até tinha um contato, assim, um pouco mais longe, mas ela conversava com ele de vez em quando, porque ela é muito grata. Nossa, pra ela ela conta essa história com muito orgulho das filhas. Depois da minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, que veio... Naturalmente, a minha mãe tinha 42 anos. Não esperava. Gente, não esperava. Achou que era menopausa, era minha irmã. Mas Deus. Enfim. Mas Acontece, então, né? na época da sua concepção, eles tentaram ainda sem inseminação, depois que ele foi tratado e não... Acho que como minha mãe já tinha 40 anos na época, eles já partiram pro algo mais certo, né? Porque, assim, fertilidade feminina... Era o medo também, sim, né? Sim, algo também que a gente... É importante a gente debater fertilidade feminina, porque não sei se as pessoas têm essa noção que decai com o tempo, infelizmente, né? Sim. E como a gente vê na TV, as pessoas engravidando com 40 e poucos anos, e nem sempre todo mundo abre a questão de como se foi feito o tratamento. As pessoas acabam tendo essa impressão que, não, vou deixar pra engravidar mais tarde. E assim, a pessoa tem que estar ciente que, né, dos caminhos, pode ser um caminho muito mais duro, né, tentar engravidar mais tarde. E a gente fica, né, de mãos atadas, porque a gente não quer
tão cedo, porque a gente quer focar em outras coisas. E pra quem tem uma família, né? E eu acho que você falou de você ver na TV, mas não ver tudo, né? Sim. Isso é muito real, porque você acha, não, se ela conseguir, eu vou conseguir também, eu vou acho deixar... que o exemplo mais recente é Cláudia Raia, Sim, né? sim, super. Só que vai saber o Engravidou. tanto de coisa que ela fez, ou que ela E não cuidou isso, tipo, pra... ela tem dinheiro suficiente pra guardar os Sim, óvulos dela desde sim. que tem óvulos Sim, Exatamente. Muito louco. Pois é. Então... e pagar caríssimo pra É isso. muito caro. Mas enfim, deixa eu só terminar a história. Vai, que aí eu gente. encontrei um médico no congresso, aí eu, né, cara de pau, eu falei, oi, né? Minha mãe, né, se tratou com você lá em 2000 lá em 1992. E aí eu falei do que a gente tava fazendo na USP, né, que eu fiz o meu mestrado na USP de Ribeirão Preto, que eles também têm essa parte de reprodução assistida muito forte, né, então eu me mudei de Botucatu pra Ribeirão. Pra mais ficou longe no interior ainda, né? Fiquei. Não, mas Ribeirão é uma Já cidade é maior, ótima. né? Ribeirão é uma cidade ótima. Adorei. Muito calor, muito calor. Quem já foi pra lá sabe, é um forno aquela cidade. Nossa. E aí, eu falei o que a gente tava fazendo na USP lá, ele super se interessou, porque é algo muito interessante, que tem a ver com... cultivo de tecido desde o estágio... Cultivo ovariano, né? De tecido ovariano, desde o estágio de folículo primordial, pra gente tentar cultivar esse tecido, digamos assim, pra conseguir óvulos de tecido. O que seria interessante pra pacientes que têm câncer. Que elas não podem passar por um estímulo ovariano, né? Pra elas conseguirem óvulos. Uhum. Porque às vezes o tumor pode ser... Pode passar por isso. não, assim, mas pode... Pelo estímulo, como a gente usa hormônios, pode crescer o tumor. Então, Entendi. aí, essa era a linha de pesquisa que a gente tinha lá na USP. Uhum. Que ainda eles têm. Que... de oncofertilidade, né? Pra gente tentar preservar a fertilidade dessas pacientes com câncer. E aí ele super se interessou. De colo de útero? Ou Não, qualquer câncer de outro tipo? ovário, etc. Ligado ao E sistema reprodutivo. Sim, e também todos os outros, né? É que quando colocar os hormônios pra induzir a ovulação, vai atingir Sim. tudo. Mas eu não entendi. Você coleta tecido. Que tecido? Tipo, Não, isso, ó, cultiva. digamos, isso era o que a gente Cultiva- fazia lá na USP. A gente, por exemplo, a paciente vai descobrir um câncer, né, de ovário, que aí é hormônio dependente. Então, esse tumor cresceria caso a paciente fosse estimulada para coletar óvulos, porque a gente utiliza hormônios, certo? Isso é uma técnica que existe na reprodução... É uma das técnicas, É uma das estimular técnicas. com hormônio pra não, produzir óvulo. sim, isso é porque estimulação... isso nem isso eu sei, então... Não, sim, é o estímulo ovariano, né? Tá. É uma mais das comum. etapas. Vamos lá, vamos... Porque são muitas perguntas. Sim. A gente já sabia, quando fosse entrar nessa parte aí... Não, é um pouco complexo mesmo. Tá, Digamos assim, a mulher, a gente ovula um óvulo por mês, por ciclo, Até aí tô certo? Um ou acompanhando. dois, né? Isso aí é o que eu sei. Tô acompanhando até é. então. Aí, o que é feito para se ter mais óvulos, né? Porque a gente quer congelar óvulos ou então quer ter mais óvulos pra gente passar pelo processo de fertilização in vitro, pra gente conseguir ter mais embriões, certo? Então, aí a paciente que tem algum problema de infertilidade ou que quer tentar uma inseminação intrauterina, né? A gente vai ter que estimular esse ovário a recrutar mais folículos. Folículo é a casinha do óvulo, né? É a casinha que fica o óvulo. Então, recrutar mais folículos de um pool que normalmente ela vai ovular um só. Então, ela recruta sempre todos. Mas aí é estimulado para que todos esses folículos gerem óvulos, cada um maduros. Que aí os óvulos maduros vão estar aptos para passar pela fertilização. Certo. E aí, no caso, tem, né, 2 tratamentos principais, que é a fertilização in vitro, né? Que é retirada os óvulos num procedimento. A paciente é sedada, é retirada os óvulos através de um ultrassom, uma agulha acoplada no ultrassom transvaginal, que que o médico punciona o ovário com os folículos guiado pelo ultrassom, e aí ele vai coletar um líquido, que é o líquido folicular. Esse líquido folicular, a embriologista avalia na lupa e consegue ver os óvulos e
pegar os óvulos, colocar numa plaquinha, enfim. Ela consegue coletar os óvulos. Certo. Primeiro passo de um procedimento que é a fertilização in vitro, né? Na inseminação intrauterina, é sim feita uma estimulação do ovário para se ter mais folículos, para recrutar mais folículos. Mas é mais controlado. O porquê? Porque você não vai tirar esses óvulos. Você só vai aumentar as chances daquele casal numa inseminação, que aí é feito um preparo seminal. E aí, claro, tem o cálculo de quando aquela paciente vai ovular. E aí é feito, então, a inseminação, né? Realmente inserir com um catéter o sêmen preparado do esposo ou de um sêmen de doador, enfim. E aí, por isso, aí ela vai ovular e aí vai acontecer nela, né? O processo ocorre mais como o natural. Sim, porque tem todo o espermatozoide escolhido, o mais rápido, né? O que tem a melhor morfologia, o que tem a melhor qualidade, né? Numa inseminação intrauterina. Eu tenho uma pergunta. Eu sei que tem várias, por exemplo, idade interfere, várias coisas interferem. Mas o sucesso da inseminação, essa intrauterina, tipo, uma porcentagem? Não é muito. É uma área, assim, muito... Para quem... Os pacientes que estão nessa jornada da infertilidade, é uma jornada muito dura. Porque as taxas de sucesso não são boas. Inseminação intrauterina é em torno de 25%. Se a paciente... Inseminação, né? Que é feito o preparo seminal, é mais barato também. É um procedimento mais barato que uma FIV. Eu tô comparando, né, entre os tratamentos. Agora, uma FIV, que é o que a gente fala de fertilização in vitro, né? A sigla. Então, a gente tirou os óvulos, coletou os óvulos. É feito também o preparo seminal do esposo, do sêmen de doador, do cônjuge. E aí... Qual o preparo? Quais são os preparos? Do seminal. São vários. A gente capacita esse sêmen, né? Então, a gente analisa o sêmen pela concentração, motilidade, alguns outros parâmetros, né? Volume, viscosidade, etc. E aí, o processamento seminal mais adequado é, então, escolhido dependendo das características desse sêmen, se ele tem concentração boa, se ele tem uma viscosidade normal, se ele tem presença elevada de leucócitos, que não é adequado, a gente faz algum outro tipo de preparo seminal. Se ele tem uma fragmentação de DNA espermático, que diz da qualidade do DNA dele elevada num exame prévio, a gente pode partir para um preparo seminal mais adequado para aquele paciente, para que ele tenha uma melhor taxa de sucesso numa FIV. Vocês elevam ao máximo o potencial assim, é uma lados, tecnologia, né? Gente, absurdo o que a gente tem de tecnologia, não só no nosso laboratório, mas que tem crescido, né, nessa área. E assim, é tudo assim, muito caro. É muito caro e... Nossa, imagino. E sim. Mas enfim, só pra terminar. A fertilização in vitro, a gente tirou os óvulos, fez o preparo seminal, né? A gente tem... Então, vai ter uma amostra mais selecionada, tanto de espermatozoide, os óvulos. A gente vai fazer a fertilização somente dos maduros, né? E aí, então, feito a ICSI, que é a injeção intrassoplasmática de espermatozoide. Que é o quê? A gente vai escolher... A embriologista escolhe um único espermatozoide para cada óvulo. E ela, no micromanipulador, com joysticks, enfim, é algo que a gente vê na tela. Ela vê, né, no microscópio. E é feito, então, uma agulha segura o óvulo, a outra tem o espermatozoide, é uma agulha mais fina. Tem o espermatozoide dentro e ela o espermatozoide é então injetado dentro de cada óvulo. E é escolhido. Então, cada espermatozoide em cada óvulo. Eu reagi assim porque, pra você que ainda não sabe, nós estamos fazendo lives toda semana de notícias. E uma das notícias que a gente viu era justamente da poluição estar afetando a fertilidade masculina. Sim. E aí falava dessa ICSI, que a gente tava que eu ia falar até ICS. ICSI, que a gente tava na dúvida qual era a diferença dela pra fertilização in vitro. Aí a gente deixou pra perguntar aqui. Sim. Porque a gente tem aqui, então, a fertilização in vitro, a gente tem dois tipos. A clássica e a ICSI. A clássica seria retirar os óvulos,
né, estão ali na plaquinha de cultivo e é feito o preparo seminal. A gente não vai escolher cada espermatozoide e injetar em cada óvulo. É feito somente um preparo seminal e a gente faz um cálculo lá de qual que é a concentração que a gente tem que colocar qual que é o volume, dependendo da concentração daquele sêmen que a gente tem que colocar na plaquinha. E aí, eles se resolvem. E no caso e aí, no dia dela seguinte... mesmo. Então, essa é a FIV clássica, né? Uhum. Então, e aí na ICSI é feita a denudação, que é retirada dessas células da granulose em volta do óvulo, e a gente descobre quais são os maduros, e aí somente os maduros é feita a ICSI. Então, essas são as duas a diferença, né, entre essas duas técnicas, mas duas são FIVs. É como se a ICSI fosse uma etapa posterior à a ICSI é uma etapa que, a princípio, foi desenvolvida para casos de fator masculino grave. Aqueles pacientes em que tem a concentração baixíssima, ou quase zero, ou só encontra depois de centrifugar aquela amostra seminal. Mas hoje em dia é tão difundido, a gente tem uns casos, a gente tem uns casos assim que a gente tem que buscar espermatozoide no testículo. Então a gente faz uma extração de tecido, quer dizer, os médicos, os urologistas, extraem tecido testicular, porque é onde é feita a produção nos túbulos seminíferos. É feita extração desse tecido, a gente abre o tecido, abre os túbulos na lupa, e aí, como se fosse uma maceração desse tecido para soltar os espermatozoides naquela amostra. E então a gente começa a procurar, e é assim, é algo muito extenuante, é muito pouco que a gente encontra. E às vezes o paciente só vai ter lá na fonte, lá onde é produzido. Porque o caso dele pode ser tão grave que realmente ele não tem nenhum espermatozoide não ejaculado. Sim. E os casos de infertilidade, por exemplo, que vocês recebem no laboratório? É que eu tenho uma pergunta da ICSI ainda, na verdade. Vai. Na verdade, não é nenhuma pergunta, não. Era que eu achava que toda fertilização in vitro era ICSI. Eu não sabia que tinha, tipo, você podia só juntar ali os dois. Podia, sim. É que hoje em dia, a FIV clássica perdeu um pouco de espaço. Porque a ICSI tem uma taxa, assim, boa. Assim, as duas têm taxas boas. Mas eu acho Depende do caso, né? Sim, claro. Mas, como é certeiro, a gente vai injetar cada espermatozoide em cada óvulo, não tem tanta falha de fertilização, não tem margem pra alguma coisa dar errado, assim, digamos, né? Então, por isso que temos, né, hoje em dia, no Brasil, a maior parte das clínicas só faz ICSI. E é mais cara? Não. Oxe, qual é mais cara? A FIV. Não, entre todas, a ICSI é porque não tem uma diferenciação. Você vai numa clínica e fala, quero FIV clássica, e vão... Ah, tá. É um valor... É um valor único. Alto. É um valor alto. E aí, vocês decidem qual é o melhor procedimento para o paciente. Sim. Mas no Brasil, a maior parte das clínicas só faz ICSI. Meu conhecimento de achar que todas as fertilizações in vitro eram ICSI veio da novela O Clone. Porque tinha aquela cena da fertilização. O Clone. O Clone, Rede Globo. E aí eu guardei isso e eu achava que era. E eu falando pra então, e é antigo, então, essa técnica também? Ai, já tem uns bons anos, tá no Clone. Clone foi 2000 e poucos. Não, Nossa, agora eu não vou lembrar, não vou lembrar datas. Essas coisas, mas sim, tem mais de 30 anos aí que sim. Nossa. Sim. Também fertilização in vitro tá muito mais popular. Aliás, acho que tudo tá muito mais popular atualmente, né? Sim. Antigamente você sabia que existia, mas tipo, você não conhecia quase ninguém que tenha feito. E hoje em dia já é relativamente comum. A gente... Ai, até esqueci o que eu ia falar antes, mas... A primeira ICSI que eu vi na vida, eu achei lindo. Eu achei, assim... É emocionante, gente. Foi a sua. Não, é emocionante. É assim... Né, de você ver, assim, é uma coisa incrível. E é, assim, o nível que tem, que aí você vê ali... Na verdade, vou dizer que o óvulo é a maior célula e a gente consegue ver olho nu. É bizarro. Nossa. A gente consegue... Se a plaquinha tá aqui, com a luz, né, na lupa, a gente consegue ver os pontinhos. Ainda mais se ela tiver as células da granulosa, a gente consegue ver os óvulos. Nossa, que assim, massa. claro, né, não a um nível, né... A gente não consegue ver Você detalhe, a gente consegue ver assim. ali um pontinho de nada. E enfim, os espermatozoides também são lindos. A gente vê no microscópio, eles são... Uma coisa que eu achei legal que você falou, em algum momento, foi de tipo,
quando é fecundado, o óvulo vai escolher o espermatozoide. Que, tipo, é muito comum a gente aprender que o espermatozoide vencedor que vai chegar lá, né? Só que, tipo, é mais o óvulo que escolhe o... É uma junção, né? Tem a reação acrossômica que acontece, né? Mas... Tipo, mas não é só o espermatozoide chegar Sim, primeiro. não. Ele tem que ter ali uma atração. Tem que demonstrar que quer mesmo. Eu ia perguntar, porque a gente já falou aqui dessa questão do preconceito, de que o problema é da mulher, porque, enfim, já falamos. Considerando agora, você que tá na área, trabalha diariamente com isso, os casos de infertilidade masculina chegam a se igualar? Tipo, a procura geralmente é mais por causa da mulher ou do homem? Então, a gente tem, assim, uma porcentagem meio que igual entre feminino e masculino. E tem os casais que tem ambos os lados que também tem a questão. Mas é bem igual, Mas a gente vê, sim, que a fertilidade masculina tem decaído, né? Isso a gente vê no nosso dia a dia. Morfologia espermática quase sempre dá abaixo do esperado, né? E queda na taxa de concentração, de quantidade, de motilidade, isso a gente vê. Ai, que loucura, né? Sim. Será que por a mulher ter um número assim meio que programado, as chances de ser... Tô viajando, mas vou terminar meu raciocínio. Sabe quantidade e qualidade? Sim, tipo eu também isso, penso isso. Porque a gente tem um óvulo por mês. Mas assim... Tem que vir muito perfeito. É muito bom, assim. E aí, claro, que no estímulo ovariano, como são mais, tem as características dos óvulos. Às vezes, eles têm umas... umas características que talvez eles não deveriam ter. Alguma viscosidade aumentada, alguns vacúolos, etc. Mas, de modo geral... A gente faz pouco, mas a gente faz perfeito. Os homens, Na vida, né? não tô falando que a gente faz pouco, mas assim, o que a gente faz perfeito. Mas o homem, ele tem... A gente consegue ver, né? Ali dos 100 milhões, 50 milhões de espermatozoides, muitos, 1%, 2% tem morfologia boa. Nossa. Não é? Então. É muito... É isso que eu queria dizer. Ela explicou perfeitamente. A réplica da vida real, né? Precisa de muito. Nossa, mas isso você falou agora que eu fiquei pensando, tipo, realmente, vocês já nascem com todos os óvulos, então, tipo, você pode ter problema no amadurecimento desses óvulos dali pra frente, mas, tipo, eles já nascem meio que certinhos, assim. A gente tem as células primordiais, né? E aí, a cada ciclo, depois que a mulher tem a primeira menstruação, ela começa a recrutar. Então, é feito um recrutamento dessas células primordiais, que aí no ciclo eles vão amadurecendo, digamos assim, né? Mas muitos daqueles milhões não vão nem chegar na idade reprodutiva. Enfim, acontece isso, né? Eu tenho uma dúvida. Anticoncepcional interfere na fertilidade? Não. E nem o sem pausa, por exemplo? Não interfere. Não interfere. E nem... às vezes as pessoas têm essa ideia que, nossa, passei por vários estímulos ovarianos, então gastei meus óvulos. Não funciona assim, né? A gente tem reserva ali, ou mesmo anticoncepcional, a gente tem a reserva ovariana, que ela vai... como posso dizer? Ela vai ter a idade o tempo cronológico dela, que um dia, sim, a mulher vai chegar assim na menopausa. Mas não que os outros fatores externos vão atrapalhar. Né? É questão de evolução também. Tipo, o corpo humano tá preparado pra isso há muitos anos. Então, se um dia vier mexer, os fatores externos vierem a mexer nisso, vai demorar muito ainda, né? Sim, mas a gente vê já um decaimento. Até porque a gente acelera todos os processos, mas né? aí é muito engraçado, não é? Pensar que... Não sei, eu também tô viajando. Eu também já foi, assim, um tópico aí de conversas nossas aí no laboratório. Mas a gente pensa que pacientes que são inférteis ou têm alguma questão de infertilidade, alguma coisa, algum sim tem causa genética, mas a gente tá dando chance para um paciente, para uma pessoa que, teoricamente, numa vida, num ciclo natural, não conseguiria... ter filhos, né? E não conseguiria, então, passar ali a genética dela pra frente. A gente então... Tem uma população que a gente trabalha, que são os pacientes inférteis, que estão tendo filhos e os filhos
já estão tendo filhos também. Então é uma Nossa, coisa aí, é muito... real, É uma coisa assim louca. Uma bola de neve, né? É louco pensar, não é? Porque você é como se Demais. estivesse interferindo na Não, seleção Não é. natural. tivesse não, tipo, meio que É, tá, que só é o que a que... gente fala das doenças também, tipo, Não, quando acha a cura, essas coisas, né? Mas assim, claro que a gente não tem só paciente infértil, a gente tem casal homoafetivo, a gente tem tudo isso. A gente tem os pacientes que querem mãe solo, pai solo. Então, é outro público também. Isso é interessante também, levando pra outra questão agora, que, tipo, tem muito essa questão sabe essas cidades, assim, que tem especificamente uma senhora que é muito velhinha, sei lá, tem quase 100 anos, e você conhece pessoas da idade dos nossos avós que duram muito tempo, e as pessoas ficam, nossa, antigamente as pessoas duravam mais, viviam mais, só que, tipo, a porcentagem das pessoas que viviam mais é muito pequena, e a gente conhece as pessoas que viveram mais porque, tipo, as que tinham menos chance de sobreviver não sobreviviam de fato. Então, quem tinha qualquer problema de saúde, qualquer fraqueza, numa época que não tinha remédio direito, não tinha vacinas como tem hoje, então, tipo, já ia sendo excluído lá nos primeiros processos, né? Então, essas pessoas são, de fato, as que estavam geneticamente mais preparadas para viver muito tempo, né? Sim. E hoje em dia mudou isso, assim como também melhorou os tratamentos de muitas doenças. Sim. E as pessoas vivem muito mais. Eu acho essa discussão que tem dois lados mesmo, porque ao mesmo tempo que eu acho que a gente, pensando de uma forma, a gente interfere na seleção natural, porque a gente tem tratamento, só que isso faz parte da nossa espécie. Da própria seleção natural. Da nossa espécie. Nossa espécie teve a capacidade de produzir coisas que vai. Então, tipo, ainda assim, eu acho que... É algum tipo de seleção ainda. E envolve outras questões também, né? Sociais, mas... É isso. Mas é isso mesmo. Tipo, a gente tá interferindo, mas até a gente tá se adaptando, né? Só que a gente se adapta muito fortemente às coisas, assim. E a gente, é engraçado que a gente tem paciente, tinha um paciente super grave, né? Assim, a condição de fertilidade dele, né? A fertilidade masculina dele era super grave. Ele não tinha formação dos ductos deferentes, enfim, os ductos que levavam o espermatozoide até a uretra, né? E aí, ele falava, não, a gente fez um procedimento cirúrgico de captação, né, testicular nele, e ele falou assim, não, também se não der certo, eu não tenho problema nenhum, pra mim eu acho que até a seleção natural aqui, agindo, tipo, pra eu não ter filhos, mas acho que não lembro se o caso dele deu certo, acho que sim. Mas eu acho que vai muito dessa... É bizarro, é meio louco, né? A gente começar devagar sobre essas questões. Às vezes também, ele já tá há tanto tempo pensando sobre isso que ele já, tipo, tá aceitando, né? Assim, Sim. ó, vou tentar aqui, o que rolar vai rolar, o que não rolar também não tem mais o que fazer, realmente, né? Não teria. Deixa eu colocar minha blusa, eu tô com frio. Pausa? Quer colocar? Mas sim. Pode ir continuando, que a câmera vai ficar só em você tá mesmo. Bem. Que lá no meu primeiro... Que memória é essa, hein? Você lembra de... Não, é porque, gente, é uma história que... Eu ainda lembro do cara que fez a encenação da sua mãe. Então, que aí eu comecei o estágio na clínica dele. E eu lembro, a maior parte das clínicas, né, tem fotinhos de bebê, né, dos bebês lá que foram gerados por aquela clínica. E aí, assim... Tinha uma foto sua lá. Ai, meu Deus. Tinha uma foto minha lá. Tinha um mural, assim, era super alto ali a parede, e aí eu tava lá em cima, né, do tipo, ninguém mais quer tirar aquela foto que tá tão alta. Tava aí a minha fotinha lá de bebê, então eu fiquei... Eu reconheço isso. Você se reconheceu? Tipo, sim, você tinha essa foto em casa? Sim. Nossa! Eu fiquei muito feliz. Mas enfim, aí minha jornada ali, minha história foi... Eu fiz graduação na Unesp, mestrado na USP, na área, né, focado na área de reprodução. E aí eu comecei um estágio aqui em São Paulo, nessa clínica. Aí eu fiquei acho que uns 6 meses. Só que eu sempre tive essa vontade de morar fora, né? Aí eu... terminei meu mestrado, acho que eu tinha 25. Acho que eu tinha 25 na época. Aí eu pensei, olha, acho que antes de eu começar minha carreira, de eu focar em arrumar algum emprego na área, eu vou tentar morar fora. Aí eu fiz um intercâmbio, né, de au pair, que é um intercâmbio que você vai, fica na casa de alguma família. No meu caso foi nos Estados Unidos. E aí eu fiquei lá por 1 ano e meio. E aí, nossa, tinha aquela questão, né? Nossa, mas eu já tenho 20 e tantos anos e não comecei minha carreira, eu vi meus amigos. Mas, isso foi uma noia minha na época, mas
Aí eu fiquei tranquila quanto a isso, porque o que tem que acontecer no tempo certo. Sim. E foi maravilhoso o tempo que eu fiquei lá. Eu fiquei 1 ano e meio. Eu até acho assim, você tinha carreira, né? Porque você teve experiência tanto na academia quanto no mercado de trabalho. Então, tipo, você merecia uma pausa, assim. E lá nos Estados Unidos eu também fiz alguns cursos relacionados à área. Então, pra mim foi ótimo. Essas pausas são bem necessárias, né? Senão você surta no meio do caminho também. Sim. Ou depois. Em algum momento você vai surtar. Deixa eu te perguntar agora que você falou dessa viagem. Como foi? Tipo, como foi que você decidiu? Teve algum... O meu intercâmbio? Aham. Teve algum perrengue que você passou? Ai, vários. Mas eu tinha uma família muito boa. A minha família que eu morei lá, até hoje a gente conversa. Nossa, então você deu sorte, né? Eu dei muita sorte. E a gente, como o mundo, a gente tem tantas coincidências no mundo, né? A família que eu fui morar, a gente conversa, tem um processo todo, né, antes. O processo ali que você tem o seu perfil numa plataforma, as famílias encontram as pessoas que mais agradam, e aí a gente marca entrevistas e etc. E aí nessas conversas que eu tive pra ter esse match, né, que a gente fala, ela tava falando que ela viu no meu perfil que eu tinha estudado, né, tinha estudado meu mestrado em reprodução. E aí ela comentou que na época ela tinha 47 anos e as 2 filhas dela nasceram através de FIV. Nossa. E ela teve elas mais velhas, né? E ela partiu pro processo de ovodoação, ovorecepção, né? Então, ela não podia ter com os óvulos dela, porque ela já tinha 45 anos, 47. E aí, ela, nos Estados Unidos, isso comercializar gameta é legal. No Brasil, não é. A gente tem que ter a ovodoação, né? Ou ovorecepção aqui. E aí, lá, ela teve... As 2 menininhas dela eram de FIV com óvulos doados. E os amores da minha vida, porque elas são fofas demais. E até hoje eu converso com elas. E hoje em dia, eles adotaram mais um menininho. Então, eles têm uma família agora que eu preciso ainda conhecer, né? O menino. Uhum. Mas... teve essa coincidência aí da gente... E muita, né? Que foi escolhida mesmo, assim, a dedo. Sim, mas foi muito boa a experiência. Recomendo para as pessoas que são jovens, tem até acho que o programa, acho que até 26 anos que pode entrar nesse programa. E é uma experiência muito boa. Assim, para você fazer uma pausa, talvez, depois da faculdade. Enfim, eu acho que... Qualquer tipo de intercâmbio, né? Não tem idade também. Porque tem meus primos também. Um que tá agora no Canadá, outro que tá na Austrália fazendo intercâmbio. E já estão fora já há 7 anos. Então, é muito bom ter essa experiência fora. Essas mudanças sempre acrescentam muito, né? Até não precisa nem ir pra fora também. Sim. Isso mesmo, de você sair de São Paulo pra Botucatu. Sim, já foi uma coisa nossa, que te abre muito a mente. E, tipo, a questão do intercâmbio maior, acho que que sempre é uma mudança de paradigma, sabe? Que quando você tá, tipo, você sai totalmente da sua bolha pra uma bolha que você nem pensou que ia interagir. Então, tipo, é tudo muito diferente, sabe? É outra língua, é outra cultura. Você começa a sentir saudade das coisas que você não sabia que podia sentir do Brasil. A primeira coisa que eu pedi pra minha mãe cozinhar foi quiabo. Porque, juro. Não. Eu tava com uma saudade, adoro quiabo. Aí minha mãe fez, eu não achei quiabo lá, achei chuchu, achei mandioca, achei um monte de coisa diferente, do Brasil inclusive, mas assim, quiabo não achei, aí eu... Gente... tu falou uma coisa aí que eu fiquei em dúvida agora, é uma questão. A pessoa que já passou pelo processo de menopausa, ela ainda pode gerar filho? Sim, ela tem, a mulher tendo útero, ela pode gerar. Então, tem paciente que recebe embrião doado, né, no Brasil. Tem um banco de óvulos ou embriões, enfim, de cada clínica, que são de pacientes, provenientes de pacientes que quiseram doar os embriões ou quiseram doar os óvulos. E aí, uma paciente de 50, 60 anos, não, acho que o Conselho Federal de Medicina, eles tentam restringir até 50 anos, mas assim, com margem, né, para as pacientes. Mas enfim, pacientes com mais idade, 50 anos, podem sim ter filhos, recebendo embriões
doados, ou então até embriões que elas mesmas, embriões delas mesmas, se congelados quando elas tinham óvulos. Então, é algo assim... Eu já congelei os meus. Ah, olha só. Porque assim, eu tô na área, então eu tenho um desconto, né? E fora que você poderia fazer todos os processos, né? Não precisa pagar ninguém então, pra fazer por você. Mas é claro, é algo ainda muito restrito. Mas eu sempre pensei assim, eu nunca quis ter filho cedo, nem sei. Acho que eu quero, mas depois dos 35. Eu não quero ter filho. E eu aí... não queria nem correr o perigo de ter filho, mas como eu não posso, né, então... E aí... Eu já perguntei se eu podia tirar meu útero, mas Nossa, que não pode. Então, nos Estados Unidos, eu acho que eles são mais abertos a essa questão. Porque eu tenho conhecidas minhas, amigas, assim, que tinham 25... Não, tem 25, ou tinham 25 anos... Elas eram bem jovens. E aí elas conseguiram... Aqui? Não, lá nos Estados Unidos. Conseguiram fazer... Xerectomia que chama? Não, o quê? Isso não existe, não. Não, xerectomia... Esterectomia. Não, eu entendi isso. Não. É uma coisa do sotaquezinho, entendeu? Que vai muito forte agora. Ai, meu Deus. Mas existe essa cirurgia. Histerectomia. Eu acho que esterectomia talvez exista também. O nome agora é esterectomia, gente. Ai, meu Deus. Não, então, Calma, até perdi. É que eu acho que a esterectomia é muito forte, né? Tipo, você retira o órgão inteiro, não é? Você retira o útero inteiro. Ou isso não existe nem pra humano? Não existe. Não, é existe. isso que ela fizeram? Não, essa minha amiga, ela... Eu não lembro se ela... Não, os ovários não foi, porque aí tem a produção hormonal, né? Não pode... Eu acho que ela tirou o útero lá nos Estados Unidos, né? E aí... mas assim, enfim, teve que passar lá pelos processos de ir na psicóloga, ver se... Enfim, tudo isso, essa questão. Sim. Mas aqui no Brasil é pior ainda, né? Até aquela ligação, a o pessoal não notícia. quer fazer. A notícia que surgiu, que tava rolando um tempo atrás, que a mulher tinha que pedir autorização pro homem se ela quisesse fazer a cirurgia. Gente... É muito absurdo. E também tem vários casos assim de que, tipo, a mulher queria fazer a ligação na hora que vai ter o bebê, ela tá grávida e já quer aproveitar tudo ali. Que já é um cesárea. dos casos que poucos dos casos que eles fazem, né? E o médico não faz ou convence a pessoa de última hora a não fazer, só que, tipo, gente, sabe? É assim, interferir muito no corpo de alguém, sabe? No livre-arbítrio, né? É muito... Cada um tem que poder responder pelo próprio corpo, e enfim. Exato. Eu acho que o tratamento, o acompanhamento psicológico é muito importante, mas é isso. Você procura, você vai e escolhe, né? Não, sem dúvida, é importante, né? Que o que a gente faz por impulso também, tipo, uma pessoa que passa por todo um tratamento psicológico ainda se mantém... É porque é o desejo dela mesma, né? Então, aí você fez o intercâmbio e voltou... Voltei... E... Já entrou, já conseguiu... Foi muito rápido, porque assim, eu tinha meus contatos da época do meu mestrado, e a maior parte dessas minhas amigas do mestrado já estão em clínicas, né? Então, na época, isso foi em 2019. Voltei, eu fiquei um mês procurando emprego, e um mês e pouco, e já encontrei. Então, foi muito... Foi nessa clínica que você estagiou? Não, foi em outra. Foi a que eu estou hoje. Não, entendi. Eu voltei, né, em 2019, então eu tô na clínica que eu trabalho hoje desde 2019. Sim. E foi fácil, assim, mas não vou dizer que é uma área fácil de se entrar. É isso que eu ia perguntar. Não é muito restrita, é um grupo, é uma área muito difícil. É uma área muito difícil de entrar. Então, o que eu, assim, posso falar para os estudantes, para as pessoas que querem entrar nessa área, façam cursos, né? Porque aí você conhece pessoas e... É isso, eu acho que tem que ser cara de pau mesmo, manda e-mail, conversa, faz curso. Eu acho congresso também interessante. Sim. Que eu acho que é uma das maneiras, assim, um pouco mais fáceis, se você não conhece ninguém, né? Se você... Constrói um currículo e ao mesmo tempo seja cara de pau, né? De bater na porta e dizer, olha, tô aqui. Sim. Tá precisando de alguma ajuda? A andrologia, esse termo, andrologista, foi uma especialização? Ou o seu mestrado já te deu esse... A andrologia, então, é a parte dentro da fertilidade masculina, dentro da fertilidade, que a gente foca mais na fertilidade masculina,
né? Sim. Então, embriologista... a andrologia é um ramo ali da embriologia, né? Certo. Então, é aquele profissional dentro de um laboratório que fica mais focado na fertilidade masculina. Tá, então é realmente um cargo... Sim. Tá, entendi. Mas é um ramo ali da embriologia. Entendi. E aí, no caso do andrologista, de todas essas funções que você falou, que acontecem para que ocorra a inseminação, assim, qual é as principais funções da pessoa? Sim, a gente faz o preparo seminal, a gente faz a análise básica, né, os exames, congelamento seminal, e a gente também faz a parte de captação cirúrgica de espermatozoide, né, quando precisa de uma intervenção um pouco mais especializada desse paciente. Um paciente que tem, então, fez uma vasectomia prévia, que a cirurgia que ele não quis mais ter filhos, né? Então fez vasectomia. Ou então o paciente que realmente não tem essa produção, não tem a contagem adequada, né, no ejaculado, no sêmen. Entendi. E lá nessa empresa, vocês trabalham, né? É uma clínica. É uma clínica. A gente assim, nós somos um laboratório, né? Mas tem a clínica, é um grupo. Então tem o laboratório, tem a clínica, eles também têm uma das partes, a parte de ensino e pesquisa. Era isso que eu ia perguntar. Isso. E a gente também tem outro laboratório, né? Parceiro. Então, o que a gente, né? Essa abertura que eles dão, né? Pra pesquisa é muito, assim, eu acho que a clínica, né, e os médicos, os sócios, eles têm essa visão muito aberta em relação a ensino, a pesquisa, a desenvolvimento, a se aprimorar, né? Sim. Então, eles deixam a gente muito à vontade para fazer se a gente tiver alguma ideia, pra gente focar nessa ideia e aí desenvolver uma pesquisa, ou então para novidades na área a gente consegue implementar de forma relativamente fácil, né? Porque eles dão essa abertura e a gente tem reuniões científicas toda quarta-feira. Hoje a gente teve reunião científica. Então, eles são bem abertos e não é toda a clínica que é assim, mas a gente tem sorte deles serem abertos e, enfim, darem esse espaço pra gente. Isso é em parceria com alguma universidade específica ou com qualquer uma? A gente teve já estudante de mestrado que foi tentar coletar, da Unifesp, né, que foi tentar coletar a amostra lá. A gente é bem aberto, então, às outras universidades. Mas agora eles lançaram a pós-graduação, né, da clínica para médicos. Então, eles têm todo o módulo clínico, o módulo laboratorial, etc. E eles são vinculados à Unicid, para eles conseguirem, né, ter o negócio do MEC. O MEC, certificado do MEC. Certificado do MEC. Então, a gente é vinculado à Unicid, então a gente tem o CEP, que a gente utiliza, o CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, vinculado à Unicid, né, Cruzeiro do Sul, Unicid, acho que são um grupo. Mas sim, a gente tem as ideias, a gente executa no laboratório, claro, né, depois de passar pelo comitê de ética. E aí a gente consegue, então, às vezes, tanto conseguir informar, como que eu posso dizer? A gente consegue resolver algumas questões que a gente tinha, pequenas, às vezes, da nossa prática clínica, tanto quanto questões maiores, né? Que como aconteceu que eu fui num congresso, né? Esses tempos atrás eu ia agora. Falar isso. E aí querendo saber eu dando spoiler aqui. Que eu vi você num congresso esses dias apresentando. Sim. Já foi resultado dessas pesquisas? Dentro da clínica. Alguma que você encabeçou, que você puxou, ou você foi representando a clínica? Foi assim. Foi agora em março, né? Que eu fui pra Veneza, num congresso. E foi um relato de caso, né? De um casal. É uma história assim, gente, uma história linda. Porque é muito
É muito engraçado como as coisas também se encaixam, né? Que eu tava falando, essas coincidências. Acho que foi em 2020 que o médico me mandou uns artigos, né? Ele falou assim, olha, dá uma olhada nesses artigos. O paciente que tinha enviado pra ele, né? Porque o paciente tinha uma alteração genética, ele tinha um rearranjo, uma translocação cromossômica, né? O que dificultava ele de ter filhos, né? Ele e a esposa, né? Por causa da translocação dele, eles acabaram tendo vários abortos de repetição, né? Então, aí eles descobriram que ele tinha, então, essa alteração no cariótipo dele. E aí, é algo difícil, porque ele tinha 2 translocações, não era só uma. Então, esse paciente achou esses artigos desse grupo francês que fazia uma técnica específica de seleção de espermatozoides, seleção espermática, um preparo seminal específico para o problema dele. Nossa. E aí, ele achou esses artigos e enviou pro médico. E esse casal era lá de Natal. Enfim, um casal de Natal. A gente recebe muito paciente de fora. Tanto de outros estados, tanto de outros países também. E aí, ele me enviou esses artigos lá em 2020. Aí eu olhei, dei uma olhada, eu olhei, li. E eu pensei assim, olha, essa técnica é uma técnica que é mais antiga, né? Só que não tem um prejuízo para a amostra, para o espermatozoide. Então, a gente consegue fazer, né? Aí, eu entrei em contato com um pesquisador francês. Conversei com ele para alinhar protocolo e para entender melhor, né? Como que era feita essa técnica. Ele foi super receptivo, então isso que eu digo, gente, seja um cara de pau, coloque a cara ao sol aí, porque tem que... Ou não, você já tem, né? Aquela coisa. Mandei e-mail pra ele respondeu, a gente conseguiu alinhar, eu mandei até uns vídeos lá da amostra pós-preparo, né? Pra ver se a gente tava escolhendo certo. E aí, a gente começou a fazer... Não é algo experimental, porque assim, já é uma técnica que já era utilizada, mas não com essa finalidade. Mas que já era antiga, ninguém mais utilizava, né? Pro sêmen. E aí, a gente fez alguns casos antes do dele, né? Porque surgiram os pacientes com essa translocação. Ou translocação, ou inversão, algumas alterações genéticas. E aí... Para esse paciente que tinha 2 translocações, a chance era muito baixa. E a gente conseguiu embriões normais geneticamente. Foi feita a biópsia, né, desse embrião antes de ser transferido. E aí, eles tiveram de 2 ciclos somente um embrião, que era ideal, né? Que não tinha a translocação, que poderia ser, então, transferido de volta pro útero da esposa. E aí, eles engravidaram e tiveram uma menininha. E, nossa, esse paciente é super... Ele me manda mensagem, ele me manda fotinhos da menininha. E é muito legal. Uma das coisas que eu sempre pensei assim, né? Quando eu fui pra prática, pro mercado de trabalho, é que laboratório é uma coisa que você fica ali muito, né? No laboratório, não tem esse contato, né, com o paciente. Eu sempre gostei do contato com o paciente, de sentir que eu tô fazendo alguma diferença na vida de alguém, pelo menos, né? Então, essa era uma questão que eu tinha um pouco na pesquisa. Que eu sentia assim, nossa, mas até isso... Chegar, o que a gente tá tentando descobrir aqui, chegar em alguém e ajudar alguém, pode ser um caminho muito mais longo. Claro que é importantíssimo, né? Mas é um caminho um pouco mais longo, que eu senti um pouco essa questão, assim, de... né, eu queria ter essa sensação que eu estou ajudando alguém, né? E você teve dos 2 lados, né? Porque você ficou assim com o médico, né? Sua mãe ficou e agora você é a pessoa que... parece que a gente... É muito engraçado isso, né, gente? Como a gente vai escolhendo nossas carreiras ou escolhendo os caminhos por causa de algumas histórias, sei lá, alguma coisa que realmente teve um efeito muito grande lá atrás. Tem amigos meus que... sei lá, infelizmente tiveram o pai ou a mãe que faleceram por câncer quando eles eram crianças. E agora trabalham nessa área. Um faz doutorado lá no NIH, que é o Instituto Nacional de Pesquisa lá dos Estados Unidos, com câncer. Tem uma amiga minha que trabalha também com diagnóstico genético, que também aconteceu isso com a mãe dela. Então,
a gente vai, né, parece que tem essas questões, né, da nossa infância que foi importante pra nós ou pros nossos pais. E aí a gente acaba levando isso pra nossa vida, né? Agora fazer algo, ser grata, conseguir ajudar alguém, já que minha mãe, enfim, foi ajudada. Foi exatamente isso. Sua experiência de vida. E parece tipo aquela coisa efeito borboleta, né? Porque, então... esse casal só foi ajudado, só teve filhos, porque sua mãe lá atrás correu atrás de... então, assim... E foi o que lhe estimulou a seguir essa carreira também, né? Sim, também. E, enfim, aí essa história toda, a gente conseguiu o embrião... conseguiu que eles tivessem o bebezinho deles. Outros casos também, né, tiveram sucesso, né, com essa técnica que a gente... E aí, o que aconteceu? Aí eu escrevi o relato de caso para que mais pessoas, né, tenham acesso a essas informações, porque não é uma técnica que é difundida nem na Europa, nem na França. Porque eu fui... Aí, o que aconteceu? Eu fui pra Itália apresentar, né, o relato de caso, apresentei, e aí eu conversei também, de novo, com um pesquisador francês. Falei, olha, estarei por perto, você não quer fazer uma visita ao laboratório, né, abrir as portas pra eu conhecer vocês aí, Ele né? que falou com você? Não, eu que falei, eu que falei. Realmente. Eu falei. Exemplo, gente. Aí eu falei, será que seria possível se eu fosse ir visitá-lo, né, conhecer o laboratório? E aí ele foi super simpático, super receptivo. E fui depois de apresentar no congresso, fui pra França, no hospital. Aí ele me falou que aquele hospital é um hospital antiguíssimo, né? Foi descoberta a síndrome de Down. É um hospital lá de 1600 e pouco. Nossa. Enfim, o Hospital Armand Trousseau. Aí depois eu fui pesquisar, né, a história. Tem uma... enfim, tem uma... esqueci a palavra. Enfim, há uma divergência de fatos ali, se realmente foi lá, se foi aquela pesquisadora. Sim. Mas, enfim, era uma pesquisadora que estava tentando associar, né, o cromossomo 21, o extra, o fenótipo de síndrome de Down. E aí outro pesquisador entrou na pesquisa dela e publicou os dados antes dela. Tipo, foi mais ou menos essa história. É uma história bem clássica que acontece em muitas coisas, né? Então, pois é. E aí acabou que tem essa divergência aí, quem que descobriu, mas que as pesquisas foram feitas lá, nesse hospital. Então eu achei, nossa, olha eu aqui. Aí eu conheci o laboratório, foi super legal, as embriologistas lá super receptivas. E é muito legal você ver que a gente às vezes tem essa impressão, né? Nossa, na Europa, nos Estados Unidos é bem melhor. Gente, nós aqui no Brasil, a gente tem tecnologia muito boa. E comparando laboratórios, né? Claro, lá é um laboratório público, né? Isso que lá no laboratório público, né? Mas assim, é muito... A gente não precisa ficar com essa impressão que no Brasil a gente é menos do que outro lugar. Capacidade tem, né? Sim. O que pode faltar um pouco de verba, mas sim, a capacidade de ter as coisas e de produzir é mesmo. Mas a gente tem tecnologia e pessoas muito capacitadas aqui. O brasileiro tem muito essa síndrome que o pessoal fala de cachorro, né? De tipo, a gente sempre se acha que é um pouco pior, que lá fora vai conseguir. Mas, tipo, tanto que as pessoas vêm se tratar geralmente aqui no Brasil de muitas coisas, né? De muitas doenças. Sim, pois é. E aí foi essa minha experiência lá agora no congresso, né? E na visita do laboratório. E o pesquisador francês até propôs parcerias. Gente, foi super legal. Então, as pessoas, né, são receptivas. Eu acho que é isso, né? Só uma dúvida em relação à técnica. O rapaz pegou os artigos, vocês descobriram essa técnica. Essa técnica, ela não, nos artigos, nos estudos desse professor francês, não era aplicada para o mesmo caso do que vocês. A técnica era similar, mas não tinha sido estudada no caso de vocês. Ou tinha? Acho que era exatamente o mesmo caso, né? Isso. Tem um grupo aí, né, de pacientes, né? Que é pacientes com rearranjos cromossômicos, né? E aí, a questão é que o nosso paciente tinha 2 dessas translocações. Entendi. Por isso que era muito mais raro e por isso que foi um milagre, assim, ter dado certo. E eles falaram que vão voltar esse ano pra tentar de novo ter outro filho. E aí...
eu conversei com o pesquisador francês e ele me falou que... Perguntei, né? E como que tá, né? Aqui na Europa tem outros laboratórios, outras pessoas procuraram vocês pra saber dessa técnica. Ele falou que teve um grupo do Reino Unido, mas que não foi muito pra frente. Porque lá na Europa eles são muito resistentes, parece, sabe? Com biópsia, com umas tecnologias mais novas, são mais conservadores. Eu tive essa impressão, tanto no congresso, também tanto falando com ele. E aí, algo que, quando eu fui lá, ele tava me apresentando pra todo mundo. Pra todo o laboratório, pros médicos, falando assim, olha, eles tiveram nascido vivo no Brasil, não sei o quê. Porque, pra tentar fazer os médicos a crerem mais que se foi feito toda a pesquisa, se tem resultado, por que não implementar, né? Uhum. E aí, então, nós, no Brasil, nosso laboratório acaba sendo o único laboratório, fora eles, que estão fazendo essa técnica para esses pacientes. Nossa, então eu que fiquei incrível. tipo, nossa, que legal! Muito massa. É muito legal. Então, queremos publicar, né, para que outras pessoas, outros laboratórios também tenham acesso, né? Uhum. Porque quando eu encontrei, quando o paciente me passou os artigos, né, o médico passou os artigos do paciente, eu até joguei num grupo lá dos andrologistas, né, que a gente tem no WhatsApp. E aí, todo mundo ficou, nossa, meio também não querendo, como fala? Assim, meio incrédulo que isso poderia ser feito pra esse objetivo, né? Uhum. Então, aí foi... Isso me parece tanto preguiça, assim, tipo, vamos deixar do jeito que tá, o que a gente tem, o que a gente sabe fazer, não fazer nada novo. Então, é porque não é nem preguiça, é porque eu acho que é um pessoal muito acomodado. Conservador. São coisas muito conservadoras, tipo... Passando por uma coisa parecida assim, tipo, trabalhando na edição científica, quando você vai pra cardiologista, por exemplo, eles têm problemas em aceitar remédios novos que acabaram de sair, tipo, eles vão numa linha mais conservadora do que já funciona. Mesmo que você diga, esse remédio cura 100%, acabou de sair. Eles ainda assim vão ficar com o pezinho atrás, sabe? Não é tão fácil você mudar o tratamento. Não E em parte dá pra entender, né? Porque, assim, tipo, pra pesquisador é muito mais fácil dizer, testa, vai lá, então, só que tá na mão deles, né? Eu acho que, né, ter vindo da pesquisa, ter vindo dessa mente mais assim, gente, vamos tentar, essa curiosidade, né, é muito válido pro mercado de trabalho, isso eu acho que faz toda a diferença. E... Se provavelmente não fosse você, não ia ter sido feito, né? Não quero levar o crédito. Mas... Não quero. Mas não, assim... e falta isso até para as empresas reconhecerem que... E é uma coisa que eu tava passando com minha colega ontem. A gente que faz pesquisa, né, em academia, em universidade, a gente tem no currículo coisas muito pontuais, só que a gente aprende muito mais coisa que não vai pro currículo. E aí a empresa acaba não sabendo e não quer contratar. Que é uma pessoa que tem uma especialização, sendo que... Você fez quase a mesma coisa ali no mestrado, no doutorado, mas você não tem isso no currículo. Eu acho que engrandece muito, a gente abre muito a mente, a gente tem um senso crítico muito, né, mais aguçado, assim, a gente consegue ver além do problema e buscar, né, já vai buscando a solução e já tem várias ideias, né, Leva na cabeça. Até isso pra vida, tem uma introdução, desenvolvimento, tudo. Já podemos ir pras perguntas do público? Ai, podemos? Sim, e algumas perguntinhas rápidas do nosso público. Qual a idade máxima para se ter... Na verdade, qual a idade ideal e a idade máxima para tentar se fazer inseminação artificial? E quais exames são indicados para investigar se você tem algum problema? Tá. Ai, gente, eu sou péssima de memória, mas calma aí. Para investigar a fertilidade para mulher, o ideal seria fazer o hormônio antimileriano, né? É um hormônio... é um exame que o convênio não cobre. É um pouco ruim, né, isso. E a contagem de folículo antral. Tá? São 2 exames que acabam te dando um norte. Mas, assim, eu acho também fazer esse exame muito cedo, com 25 anos, não vai adiantar. Faz com uns 30 anos, porque aí você consegue ter uma noção também de se você já vai querer ter filho, se você não vai querer, ou enfim, de quanto tempo você vai levar até tentar. E a outra pergunta... Qual a idade ideal, e a máxima pra tentar se fazer inseminação? Inseminação é um ramo ali, né? Então, a gente tem que só... Talvez a pessoa que se perguntar de fertilização in vitro, né? Acho que sim. Porque inseminação... O ideal pra fazer inseminação intrauterina, que é aquele tratamento mais de baixa complexidade que eu falei, o ideal é até 35 anos, né? Pra inseminação intrauterina. Mas pra FIV... Não tem idade ideal. A idade ideal é se a paciente tem óvulo. Se ela tem reserva ovariana, ela pode tentar.
Ela pode tentar com 42. Qual a idade ideal de coleta de óvulos? Sei lá. Você tem muito dinheiro, eu quero guardar meu óvulo. Até 30 anos. Até 30, 35. É o mais ideal. É o ideal. O pessoal fala 35, né? Porque com 30 anos, às vezes você não sabe se você já quer ter filho daqui 2 anos. Não sabe. E aí, você já tem um tempo pra pensar, pra gastar um dinheiro com isso, né? Então, eu congelei com 29 porque eu tava na área. E porque eu sabia que com 35 também poderia congelar, mas eu já teria um óvulo com idade mais avançada, né? Que aí afetaria na qualidade. Poderia afetar na qualidade. Mas então... Pra se congelar óvulos ou pra fazer tratamento, vai tudo depender da reserva ovariana. Porque tem paciente com 40 anos que tem uma reserva super boa, mas às vezes a qualidade do óvulo já não tá tão boa. Então é essa balança. Se você tem dinheiro pra gastar com isso, qual que é o seu planejamento, né? Familiar e financeiro pra fazer o tratamento. Então foi isso. Muito obrigado, Thaís. Imagina, obrigada pelo convite. A conversa foi incrível e se você gostou, segue a gente aí nas redes sociais. Se inscreva no canal, curte, comenta. Deixa pergunta aqui, a gente tem o contato dela, então a gente pode tirar mais dúvidas. Podem deixar perguntas no próprio YouTube, no Instagram, que a gente, se não souber responder, a gente passa pra quem sabe. Isso. Muito obrigada de verdade, foi maravilhoso tirar todas essas dúvidas e saber um pouquinho mais da trajetória, né? E é isso, até o próximo episódio. Valeu! Tchau, gente. Obrigada.